pessoal, fui pensando na dificuldade que nós tivemos na aula passada no problema da nossa gravação de tela, que eu, pensando naquilo que nós propomos em nosso coração para fazer, que era não apenas termos escritos sobre as aulas, mas também termos a gravação das nossas aulas, refazer um slide específico sobre o que a gente trabalhou na semana passada, e como apenas não ficou gravado, disponibilizar tanto esse novo slide com as emendas, quanto o nosso parecer sobre cada tema, que já foi debatido com vocês, mas a maioria não pôde aparecer. Graças a Deus tivemos um bom número dos nossos alunos, novos demonstrantes aqui, mas é pensando, então, em resolver essas duas pendências. Infelizmente, uma foi por causa desse não salvamento da aula, e a outra é pelos imprevistos do pessoal que não conseguiu aparecer, que nós iremos então pagar essas duas pendências para vocês. As aulas estão ficando no Drive, então vai ser de suma importância que eu refaça esse vídeo para que a gente possamos ter os nossos arquivos salvos direitinhos lá para vocês, ok? Bem, eu falei para vocês na aula passada, e para aqueles que não estão, eu irei refalar, que o projeto dessa nossa aula seria abordar o despertamento arminianista para arminianos. E vejam, não se preocupem com o tema ou com o termo arminianista, não se preocupem com isso, porque nós estamos apenas usando alguns termos no sentido da liberdade que temos para fazer isso, apenas para fins pedagógicos. Então não é nenhum termo técnico ou um termo que vocês vão ter problemas para entender. Mas estamos usando o arminianista apenas como esse alarme, apenas como esse aspecto chamativo para nosso objetivo hoje, que é tratar sobre a necessidade que nós arminianos temos em relação à nossa ênfase teológico-doutrinária, e eu diria eclesial, teontológica e as outras matérias da nossa sistematização. Por que isso é importante saber? Porque que é um problema a ser resolvido, é um desafio. Infelizmente, diferentemente de outras tradições históricas, uma delas dos nossos opositores, que vocês sabem muito bem, é que, infelizmente, sobrepujando-nos a intenção de nos preocuparmos em termos bibliografias fundamentadas das nossas doutrinas, os opositores e outras ênfases teológicas, não necessariamente de nossas oposições, se preocupam muito mais que nós em fundamentar o ensino do arminianismo. Eles têm preocupações acerca da eclesiologia deles, da teologia, da teontologia, da soteriologia, das matérias sistemáticas, das doutrinas. Eles se preocupam muito como que eclesialmente, no contexto da igreja, ou no contexto também das celebrações de cultos, tudo isso vai ser ordenado de acordo com a ênfase teológica deles, e como que essas duas interações são importantes para, digamos assim, a saúde da Igreja do Senhor. Infelizmente, nós hoje vivenciamos um dualismo moderno, que seria essa dicotomia que as pessoas têm com o estudo teológico e a vida cristã prática. Como se essas duas posições, digamos assim, de ênfases no sentido da nossa aplicabilidade cristã, fossem diferentes, ou fossem duas naturezas, em que uma, por enfatizar mais a ênfase, seria esse instrumento de rebelião, de apologética,
de enfraquecimento dos nossos pontos, digamos assim, mais místicos e sobrenaturais ou espirituais mesmo na nossa relação com Deus e na nossa vida prática comum, que seria a nossa preocupação sistemática do que a gente crê, das nossas declarações de fé. E também o outro ponto muito interessante, que é acerca dessa nossa vida prática em si, do que nos une com os outros ramos do protestantismo, digamos, com as doutrinas basilares da fé, do amor e da entrega ao nosso Deus, aos louvores, enfim, a prática do perdão e da tolerância e etc. Vivemos num tempo hoje onde a ênfase teológica para alguns é de zero importância e a vida prática seria, entre aspas, de suma importância, como se essas coisas não estivessem unidas pela essência da ortodoxia e a ortopraxia, que seria a prática dessa ortodoxia. E também vivemos essa dificuldade com outras pessoas que dão mais ênfase na ortopraxia e não na ortodoxia, dizendo que não é necessário que esses dois pontos sejam colocados em equilíbrio no seio da igreja, fazendo com que a gente tenha um enfraquecimento do nosso ensino. Porque, veja, não existe igreja sem ensino. Não existe igreja saudável sem um ensinamento saudável. Então, talvez para alguns pareça irônico a gente se preocupar em termos desse tema no nosso Instituto Arminiano Brasil e do nosso grupo, os Novos Remonstrantes, em falar para vocês dessa necessidade que nós temos que os arminianos despertem para o arminianismo. Né? Parece irônico, porque se eu digo eu sou arminiano, isso pressupõe que há certas ênfases da sistematização da teologia que minimamente eu conheço e eu me identifico minimamente com elas. Mas a gente, então, criou um cenário onde os próprios arminianos perderam as suas identidades em suas tradições, porque o arminianismo ele não existe mais como uma instituição específica. Por exemplo, você não vai encontrar igrejas, principalmente no Brasil, que são arminianas, no sentido da sua nomenclatura e da sua institucionalização, e nem na sua própria confessionalidade, tendo em vista que a Confissão de Fé Arminiana de 1621 não é adotada por nenhuma igreja, no sentido institucional. Mas o arminianismo, então, virou essa posição um pouco que, digamos assim, espiritualista, né? Ela não está dentro de um corpo institucional, ela é mais espiritualista, e ela então percorre essas tradições institucionais, que seriam as instituições metodistas, as instituições pentecostais, principalmente pela Assembleia de Deus, e pelas instituições batistas gerais, digamos assim, né? Em contrário às batistas particulares e às batistas reformadas. Essa última batista reformada eu nem considero muito seriamente, mas digamos assim, existem. Eles estão aí. Então, o arminianismo virou essa espécie de alma que perambula por essas instituições. E talvez isso seja um ponto importante para a gente pensar por que as pessoas que fazem parte de instituições que têm o arminianismo como seu ponto de partida, digamos assim, pelo menos ramo arqueológico da doutrina do pecado e soteriológico, a doutrina da salvação, né, eles se apegam à visão arminiana nessas duas matérias de fé específicas, porque que elas não, mesmo assim, elas não têm um entendimento do que é o arminianismo. Né? Então é muito perigoso. Ao contrário, se a gente vê outras tradições, a gente vai ver que os luteranos se identificam com o sistema luterano e sabe o que é o luteranismo, pelo menos os seus códigos de fé e as suas confessionalidades, mesmo que tenha, dentro do luteranismo, duas vertentes, digamos assim, um pouco mais carismáticas e outras um pouco mais não carismáticas, mas eles têm um artigo de fé muito equilibrado nessas construções, eles sabem o que é a sua identidade luterana. Isso não tem implicação nenhuma na sua conduta de vida cristã comunitária. Isso é a saúde deles, é a saúde do ramo deles. E mesma coisa, os calvinistas, nossos opositores, sabem muito bem as suas regras de fé e prática, sabem suas confissões, por mais que tenha vertentes dentro desses pontos. E nós encontramos também que em toda a tradição teológica institucionalizada, a teologia
sistemática, a ênfase teológica tem lá aquele artigo de fé direitinho, Paulo. Bom, por que é um problema para o arminianismo tratar desse negócio do artigo de fé? Justamente por essa necessidade que nós temos no Brasil de uma enfermidade teológica, onde as pessoas não querem dar importância para as construções ortodoxas da fé. Elas vivem um estado líquido. E veja, quando eu uso estado líquido aqui, eu falo de pessoas cristãs que não se preocupam com as Sagradas Escrituras ou não se preocupam com a ênfase teológica delas, ou seja, as construções delas de interpretação doutrinária dentro de sua igreja. Então elas ficam um pouco, digamos assim, em construções de dogmas de fé, de dogmas de culto, de dogmas de louvores, mas que não são, infelizmente, não são analisadas de maneira séria. Por mais que haja um esforço dessas instituições de criar seus documentos. Os batistas gerais têm documentos batistas confessionais. As Assembleias de Deus têm a Declaração de Fé das Assembleias de Deus e tal. Mas qual o problema? Quando você vai perguntar para essas pessoas, e elas é quem se dizem arminianas, o que é que dizem seus artigos de fé? O que é que fala suas confessionalidades? Infelizmente, a gente vai observar que essas pessoas não entendem a sua teologia. E eu diria, não é só um problema no Brasil, mas como a gente está no Brasil, a gente vai se preocupar com o nosso. Então, existe uma necessidade que se torna uma enfermidade teológica dos brasileiros arminianos, e que eu quero tratar aqui com vocês, os novos demonstrantes, com definição, história, com contexto histórico, por exemplo, com contexto teológico, com os pontos dos principais teólogos arminianos, a começar de Jacó Armínio e os demonstrantes e os arminianos puritanos e o wesleyanismo e por aí vai. Então existe uma dificuldade de uma enfermidade teológica no Brasil em sua definição, em seu contexto histórico teológico, no conhecimento dos homens teólogos que deram as primeiras bases para os que eles genericamente dizem crer. E vamos lá, uma ênfase teológica genérica cria-se a igreja genérica. Eu falei com vocês que fazendo lives com teólogos e pastores, eu conversei com teólogos arminianos que têm experiências acadêmicas, né, nas instituições arminianas, mas que muito para além do aspecto acadêmico, eles têm conhecimento pastoral para falar sobre essa enfermidade teológica que nós estamos passando. E umas histórias que foram me contadas me deixou de boquiaberto com algumas coisas que eu ouvi dos arminianos. Uma preocupação que eu tinha era entender por que nós temos tanto problema com a nossa ênfase teológica. Porque nós encontramos pelo menos 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo são aqueles que não conhecem a sua ênfase teológica e permanecem nela. E quando você vai conversar com ela sobre as suas bases de fé, ela só fala da sua fé no sentido genérico. E muitas vezes as construções que elas criam de dogmas, de doutrinas e de sistematização teológicas, digamos assim, genéricas, elas não têm nada a ver com o arminianismo. E as igrejas institucionalmente se denominam como arminianas, no sentido da soteriologia e ramarteologia. Outra coisa que nós encontramos o segundo grupo são de pessoas que saem do ramo dessas instituições que espiritualisticamente, no sentido mais místico da coisa, se dizem arminianas, e não no sentido concreto, mas eles saem dessas instituições, vai para outras tradições, e dizem que saiu de lá porque o arminianismo não presta. Mas a gente sabe que não há arminianismo no sentido rígido da questão, no sentido criterioso da questão, no sentido pedagógico da questão. Então, como é que você era arminiano se você não estudou o que é o arminianismo, ou tudo que você aprendeu na sua ênfase teológica da sua instituição é genérica, e você sai para outra tradição dizendo que o arminianismo é um lixo e é heresia. Então, como é que você era arminiano? Então, percebemos que são coisas contraditórias que maculam esse nosso conhecimento.
e não só o nosso conhecimento, mas a nossa honestidade. Eu vou compartilhar aqui uma história com vocês. Um pastor específico ao qual eu entrevistei no Instituto Arminiano Brasil, ele me disse o seguinte: na igreja que pastoreio, existia muitos jovens nessa igreja. E quando nós estávamos pastoreando um campo específico dessa instituição, os jovens estavam preocupados com a teologia, eles queriam estudar teologia. E aí o pastor permitiu que aqueles jovens se reunissem em uma congregação específica dessa instituição para ficar estudando e amadurecendo seus pontos teológicos. E o que é que ele disse? Então o pastor me contando, me disse que ele começou a se preocupar, porque primeiro ele já não via uma preocupação da igreja e da liderança quanto o ensinamento doutrinário, e eles são de linhas pentecostais, e também via que tinha outro problema, porque quando ele foi ver quem estava ministrando as aulas para os jovens de uma instituição pentecostal era um calvinista, de linha calvinista, e ele estava ensinando o calvinismo para os jovens que precisavam do ensinamento teológico dentro de uma instituição pentecostal. Veja um problema aí, pessoal. E talvez alguém diga, não, você está com pensamento, digamos assim, faccioso. Por que um calvinista não vai ensinar na instituição dos pentecostais? Mas, irmãos, o que é que eu quero dizer para vocês? É que o que estava sendo ensinado ali não era o evangelho em si, no sentido básico da coisa, no sentido puro da coisa, que é aquilo que nos une como irmãos em Cristo. Mas a preocupação de jovens ali era na ênfase teológica. E esse é o problema. Se você está numa instituição pentecostal, a ênfase teológica e a preocupação da liderança é com o seu pentecostalismo de acordo com a ortodoxia das escrituras. Então, nossa ênfase teológica ela precisa ser cuidada. Nossos dogmas que nós criamos nas nossas igrejas, na nossa vida comunitária de ensino e doutrina, ela precisa ser analisada à luz das Sagradas Escrituras para que ela não caia em queda. Ela precisa ser tratada, precisa ser cuidada pelas Sagradas Escrituras. Então, quando não há essa preocupação, o que é que fica? O que esse pastor na live me contou. E ele se preocupou com aquela situação, porque estavam ensinando o calvinismo para os jovens de uma instituição pentecostal, na instituição pentecostal. E aí ele foi falar com o pastor líder dele. E ele disse, pastor, veja isso, porque quem está dando aula é um calvinista, estão ensinando calvinismo para os nossos jovens. E o que mais me entristece é que o pastor estava tão feliz que os jovens estavam estudando a palavra de Deus que o pastor não se preocupou. Simplesmente o pastor não se preocupou com isso. E o que é que aconteceu? Em pouco tempo, ele começou a perder os jovens da igreja dele, que estavam indo para as igrejas reformadas, porque começou a entender que a preocupação daquela liderança específica não estava em relação ao cuidado da ênfase teológica pentecostal nas Sagradas Escrituras. E ali, acreditando em seus pressupostos internos, eles saíram da igreja de pentecostal. Qual o problema disso? O pastor coloca a mão na cabeça e reconhece, então, que ele fez besteira ao permitir isso. O que é que eu quero trazer para vocês com essa história? É que quanto mais nos enfraquecemos no nosso labor, no nosso trabalho, na nossa preocupação em submetermos aos nossos dogmas, aquilo que a gente cria, aquilo que a gente crê, referente à nossa ênfase teológica, e colocar isso debaixo do crivo das Sagradas Escrituras, nós ficamos tão enfraquecidos que nossas igrejas ficam secas, no sentido da profundidade do conhecimento das Escrituras, que faz com que as pessoas que querem realmente algo profundo, algo sério, algo correto, algo criterioso, porque entende que sua vida prática não está em desassociação com a sua ortodoxia, com o seu conhecimento, com a sua ênfase teológica, eles saem e nos deixam. Então esse é o problema, irmãos, de termos instituições que se digam arminianas. Esse é um dos problemas que eu acho mais sérios
dos que dizem arminianas, mas não entendem o seu contexto histórico, não entendem sua teologia. É uma igreja que não tem identidade. E é uma igreja que não pode analisar conscientemente aquilo que sai do púlpito, aquilo que sai dos seus líderes, aquilo que sai dos seus profetas, aquilo que sai dos seus louvores, porque eles não se preocupam com o ensinamento coerente das Sagradas Escrituras. Então, o que temos? Temos uma carência de um sistema teológico arminiano organizado. E o que é que seria essa sistematização teológica organizada? É que em muitos desses espaços e muitas pessoas que se dizem arminianas não sabem o que de fato o arminianismo fala sobre livre-arbítrio e responsabilidade humana. Eles não sabem o que é graça preveniente. Eles não entendem esses termos. Eles não entendem como é que se relaciona na nossa teologia. O que é que dizemos com livre-arbítrio? O que é que dizemos com responsabilidade humana? O que é que dizemos com graça preveniente? Eles não entendem o que dizemos sobre perversidade do pecado, sobre a necessidade da redenção. Vejam, doutrinas sobre o pecado, sobre a redenção. Eles também não entendem o que falamos acerca da segurança da salvação e da possibilidade da apostasia. Como aqui não é uma aula para falarmos da nossa doutrina específica, eu não vou explicar essas questões, porque a nossa aula hoje é apenas apresentar o que falta em nós. Então, eu poderia explicar cada ponto para vocês, mas eu não vou fazer isso porque não é o objetivo da aula. Mas entenda, você que está aí vendo todos esses pontos, você sabe dizer? Então faça uma análise. Será que você sabe realmente livre-arbítrio e responsabilidade humana? O que é que o arminianismo fala sobre livre-arbítrio? O que é que o arminianismo fala da responsabilidade humana? O que é que nós falamos da graça preveniente? Por que graça preveniente? É porque que falamos, e o que é que falamos da perversidade do pecado? Por que falamos da necessidade da redenção? Qual é a voz arminiana acerca desse ponto? Da segurança da salvação e da possibilidade da apostasia também. Então, muita gente não tem esse contato mínimo, básico, com a teologia arminiana e se torna carente. Aí eles vão para o Instagram, eles vão para o YouTube, e eles então têm contato com outras tradições que falam sobre esses aspectos de maneira diferente, na terminologia deles, na linguagem deles, e acabam que eles ficam, digamos assim, pendendo para o outro lado. Então eles nem se identificam com o arminianismo direito e ainda bebem de outras fontes que não são arminianas quanto a isso. Outra coisa é que se criou um preconceito que se criou, né, dentro do nosso ambiente, é que muitos ex-arminianos, entre aspas, porque não são arminianos, que não estudou a teologia arminiana como ela se deve estudar, com a seriedade que se deve estudar para chegar na sua posição, né? Dificilmente você vai encontrar alguém assim. Mas que acham que o arminianismo é semi-pelagianismo. Infelizmente, instituições que se dizem arminianas não estão ensinando o arminianismo. Mas, na verdade, o que eles estão ensinando é semi-pelagianismo. E aí, não somos pelagianos, mas a maioria ensina pelagianismo. Faltam a elas essa comparação de doutrinas, ou seja, qual é a coerência? O que é que o arminianismo de fato fala sobre eleição? Qual é a doutrina da eleição? Qual é a visão do arminiano em relação às Sagradas Escrituras acerca da doutrina da eleição, acerca da doutrina da graça e da doutrina da salvação? E veja, isso não é só para os alunos de teologia, irmão. Isso é para os crentes. Aqueles que não estão no ambiente acadêmico, mas se preocupam com a ênfase teológica, ela precisa estar correta. Você não pode crer errado. Mas aí, muitos têm acesso ao que é eleição, ao que é graça e ao que é salvação no ambiente do arminianismo de duas formas. O primeiro é no sentido errado, né? Muitos crentes, se você perguntar que se dizem arminianos, não sabem nem o que é eleição na teologia, o que é graça, o que é salvação. Outros só entendem esses pontos separadamente, mas eles não conseguem sistematizar. Eles não conseguem correlacionar esses pontos. Eles não conseguem ver arminianamente
a harmonização da eleição e da graça e da salvação. O próprio papel da vontade humana também. O que é que o arminianismo fala sobre vontade humana? O que é vontade humana no arminianismo? Será que a vontade humana gera a eleição, gera a graça e gera a salvação? Claro que não. Não é isso que nós dizemos. Será que a vontade humana é essa causa eficiente da salvação? Claro que não. Não é isso que nós falamos. Mas muita gente não sabe. E acaba dando ênfase ao papel da vontade humana acima da doutrina da eleição na graça e da salvação. Outra coisa que nós encontramos é uma dificuldade de correlacionar as doutrinas arminianas à prática da vida cristã. Então, claro, a maioria das instituições pentecostais elas não tem problema com a prática da oração e da espiritualidade, da comunidade de responsabilidade mútua e com envolvimento com a missão e a evangelização. Mas qual é o problema que eu estou abordando aqui? É justamente esses dois pontos, teoria e prática, ortodoxia e ortopraxia. Não existe um equilíbrio nesses dois pontos. Eu conheço pentecostais que falam como calvinistas ao evangelizar. Assim como eu conheço pentecostais que falam como pelagianos como vão evangelizar. Então fica uma coisa muito confusa. O papel da nossa espiritualidade, das nossas missões, da nossa responsabilidade, da nossa comunidade, parece que a nossa ênfase teológica é diferente da prática e da nossa vida cristã. Outra coisa que nós encontramos são os desafios que nós temos de romper com todo esse contexto de carência, de identidade, sabe? Carência de identidade, de conhecimento, digamos assim, profundidade arminiana, da nossa doutrina, da nossa preocupação. Então, os arminianos estão sendo submetidos a críticas à sua teologia. Então, há mais de 20 anos, digamos assim, há mais de 30 anos, 20 anos aqui no Brasil, os arminianos são confrontados, principalmente aos calvinistas, acerca da crítica que eles têm à nossa teologia. Mas como é que se defende uma teologia que você diz seguir se você não a estudou suficientemente? Então, me preocupa os influenciadores digitais, porque a maioria desses influenciadores digitais, quando vai responder às críticas da teologia arminiana, eles mais atrapalham o arminianismo do que ajudam o arminianismo. Por quê? Porque eles só ficam presos no básico do arminianismo. Eles não têm uma preocupação acerca da teologia e da doutrina arminiana e querem partir para a apologética sem antes construir as suas próprias bases. Então, dentro do seio teológico existe um embate a qual nós, amorosamente, respeitosamente, precisamos responder acerca da nossa teologia arminiana. E antigamente eram questões sobre 5 pontos da soteriologia, mas hoje nós já precisamos falar de questões de providência divina, como é que Deus governa o pecado sem ser o autor do pecado, o que é soberania divina. Veja, o debate está se aprofundando, está indo, nós estamos num barco, e esse barco está indo para águas mais profundas, mas parece que nós nem cuidamos da madeira do barco. Vamos afundar. Outra coisa que precisamos nos preocupar é nesse mundo pluralista, onde as pessoas são plurais no sentido da sua fé. Digamos, essas pessoas elas não têm preocupação com a solidez da sua doutrina porque elas aceitam tudo. Tudo está correto, tudo está bom, tudo é válido, tudo precisa ser abraçado, sabe? E como é que o arminianismo vai resolver o mundo pluralista que estamos vivendo, de pessoas que não querem princípios sólidos, mas querem ser sempre abertos, quer ser sempre líquidos? O que é que nossa doutrina responde ao mundo plural de hoje? Ou seja, falamos de um arminianismo social. Irmãos, desde que o arminianismo se fundamentou, que ele tinha um papel social, ele comunicava com a sua sociedade. Por exemplo, nos séculos XVI e XVII, tanto Armínio como seus seguidores tinham influências teológicas e políticas dentro do seu contexto nacional. Eles precisariam falar sobre guerra, eles precisam falar sobre paz, sobre tolerância, que eram questões que envolviam conflitos da sua própria sociedade.
Os nossos conflitos hoje, no mundo pós-moderno, como alguns chamam, como alguns teóricos sociais chamam, nesse mundo pós-moderno de hoje, nós também temos questões a tratar. Como é que o arminianismo vai ter voz se não comunicar com a sua sociedade teologicamente? Então existem questões, digamos, sociais que nós precisamos responder. Então muitos arminianos encontram essas respostas em outras tradições, por exemplo, o neocalvinismo. Tem pessoas que gostam tanto do neocalvinismo, dessa nova forma de visão, de posicionamento político, de posicionamento social e de cosmovisão cristã, não porque a nossa cosmovisão cristã, não sei o quê. Sim, mas você me diz que é arminiano? Qual é a sua cosmovisão cristã, arminiano? O que é que você tem a falar? Não sabe, porque não sabe, as suas bases ficam naqueles debates de 5 pontinhos de soteriologia e não chegam nem nos debates teológicos e filosóficos e querem ter voz no cenário midiático, querem ter voz nos nossos debates. Mas como é que você se baseia se você não sabe o que é que sua ênfase teológica prega? Outra coisa, o que é que o arminianismo tem a dizer sobre a influência que os movimentos pentecostais e carismáticos têm sobre ele? Por exemplo, arminianos hoje são maximamente pentecostais e carismáticos. O que é que isso tem a ver? Pode tolerar? O que é que falam os nossos documentos de fé? É preciso ter uma investigação cuidadosa do que é o arminianismo. Então, por isso que eu disse no nosso tema que nós precisamos falar de um despertar arminianista para arminianos. Porque veja aqui o ponto 6. Há uma necessidade de um novo envolvimento teológico dos arminianos. As pessoas que se dizem arminianas, elas não estudam a nossa doutrina. Não foi assim no começo. Nós precisamos da perspectiva de renovações e reformas. Igrejas pentecostais precisam passar por reformas e renovações, gente, doutrinária principalmente. Não é normal que uma igreja crie uma declaração de fé que 90%, sendo generoso, 90% dos seus crentes não entendem o que está escrito lá, ou na maioria esmagadora das vezes, nem chegou a ler o que a sua própria declaração de fé ensina a gente. Isso não é só uma preocupação dos líderes religiosos, seriam os pastores, nem dos líderes acadêmicos, que seriam o corpo teológico da igreja, apologético, mas é de toda a igreja. Por isso falamos da importância da educação teológica e do diálogo. Então é uma das nossas preocupações despertar vocês para essa necessidade que nós temos para estudar. Então o povo quer falar, mas não quer estudar. As pessoas querem ser influenciadoras digitais, querem ser teólogos, né, influentes, mas não querem estudar. Querem ir para a igreja, querem viver na comunidade da igreja, mas não querem labutar acerca da necessidade que tem do que estão fazendo para Deus ser correto de acordo com a palavra de Deus, principalmente a ênfase teológica e os seus dogmas. Por isso que crescem os usos e costumes, por isso que crescem, digamos assim, coisas pequenas são tidas como pecado, porque a discussão vai se emburrecendo, vai se enfraquecendo. Quanto mais a igreja despreza a profundidade do seu ensino, mais a igreja fica raquítica e fica fraca em questões pequenas, em discussões pequenas. Então, por que o Instituto Arminiano está aqui? Para fazer com que vocês tenham esse espaço onde nós formaremos esses grupos de estudo e de apoio. Vamos falar de questões sociais e éticas, vamos nos integrar com os movimentos, com os outros movimentos cristãos, porque não somos seitas. Então vamos nos abrir para conversar com tomistas acerca da nossa teologia. Mas como é que você vai debater com um tomista que entende linguagem escolástica se você não entende a linguagem básica da introdução ao arminianismo, por exemplo? Se você não entende nem a linguagem introdutória, como é que você vai debater com calvinista, com tomista, com luterano? Não tem como. Então, precisamos ter essa integração e essa interação com os outros movimentos cristãos e dar o nosso parecer sobre questões fundamentais da nossa fé.
Então, para isso, o que é que nós precisamos? Voltar às raízes históricas e ao pensamento teológico. E voltar a termos propostas para a relevância cultural e espiritual do nosso povo. Então, nós precisamos ter essa preocupação para fundamentar a nossa visão. Outra coisa, nós precisamos de reflexões sobre a identidade arminiana, do nosso engajamento no século XXI, do nosso pensamento. E aqui eu vou deixar para vocês as minhas contribuições, e aí a gente vai concluir agora, acerca de pessoas que podem contribuir para isso, né? Isso aqui não são escritos, digamos assim, profundos, mas justamente porque vocês precisam do básico, que a gente vai ter que falar o básico. Então eu indico aqui a obra Arminianismo, uma breve visão da soteriologia ou da teologia arminiana de Roger Walson. Lembrando, tem coisas de Roger Walson que eu não gosto, tem construções dele que eu não gosto, mas introdutoriamente ele é um ótimo escritor. Indico que vocês comprem, estudem essa obra introdutória. Indico também que vocês comprem, estudem a obra de Jacó Arminio, um homem de Aldevater. Por quê? Porque nós temos essa carência de entender. Lembram lá daquele primeiro ponto? As biografias, as histórias. É interessante que a gente não vê pregações de Jacó Arminio sobre a vida de Jacó Arminio e as escrituras sagradas, por exemplo, ou a vida comunitária de Arminio e sua vida. A gente tem um comportamento distante com os nossos bastiões teológicos. Isso é muito preocupante. O Instituto Arminiano no Brasil também contribuiu com a Confissão Arminiana de 1621, a qual foi traduzida por Mark Ellis. Indico que vocês se preocupem com a confissão, porque a confissão não trabalha apenas a questão da soteriologia, da doutrina da salvação, nem a ramartiologia, a doutrina do pecado, mas vai trabalhar tudo, gente. Todos os pontos sistemáticos, a começar das Sagradas Escrituras, ou seja, ela como a palavra de Deus, né, sobre a nossa visão teológica, sobre inspiração, sobre tudo, em concernente à bibliologia, mas também iremos falar de questões sobre providência, sobre pecado, sobre governo de Deus, enfim, sobre disciplina da igreja. Vejam, a confissão arminiana tem toda essa preocupação, tem toda essa construção. Eu indico também uma obra biográfica, historiográfica, do Vinícius Couto, Não Somos Daqueles que Dominam a Fé dos Outros. Então falaremos da questão da tolerância arminiana na história, né? Como o arminiano deve se comportar com irmãos que pensam diferente. Infelizmente, muitas igrejas dão mais ênfase à sua confessionalidade do que a essa preocupação de não serem seitas e acabam tendo comportamento seitista, de exclusão das outras pessoas, acabam tendo comportamento de seita. E isso é porque não tem esse equilíbrio e esse estudo e essa preocupação. Nós temos obras de Armínio sobre a divindade do Filho nas obras de Armínio. E também temos a base da teologia arminiana, que é Jacó Arminio e o Duplo Amor de Deus, que o Den Boer escreveu. Porque fala do fundamento da nossa religião cristã em particular, como Arminio dizia, o amor de Deus pela justiça e o amor de Deus pelos homens. Essa aula eu já dei para vocês na nossa primeira aula. Então eu deixo aqui alguns pontos e algumas preocupações às quais nós precisamos ter cuidado, pessoal. E eu chamo que vocês venham, que vocês se interessem por estudos. Não queiram pensar que sabem demais. Vamos estudar juntos, vamos aprofundar. O Brasil precisa de nós. As instituições pentecostais precisam de nós. A sua igreja precisa de você, precisa da sua contribuição. Por mais mínima que seja, nem que for por você mesmo, pela sua família, pelos seus amigos, nós, arminianos, precisamos trabalhar as nossas ênfases teológicas e precisamos ter cuidado com isso. E aqui eu concluo falando isso. Arminianismo não é anticalvinista, pessoal. Então não fiquem perdendo tempo com debates desse tipo, porque perder tempo com debates e tomar a roupa do anticalvinismo é se tornar eles, é se tornar alguns deles. Né? O que os arminianos precisam hoje é sair do campo de batalha, é entender que não está pronto para esse campo de batalha, é criar fortificações internas e começar a trabalhar na nossa base. Então vamos nos desviar de querermos pensar que podemos. Né? Vamos entender a nossa pequenez, vamos estudar,
vamos aprofundar os nossos pontos. A gente está fazendo possível aqui. A gente está publicando confessionalidade, a gente está publicando livro. Daqui a pouco vai sair uma obra maravilhosa, que foi uma obra acerca do posicionamento cristão que os arminianos teriam em relação ao contexto da sua exclusão dos Países Baixos na época do Sínodo de Dort. Então, há todo um arsenal que nós estamos preparando para que vocês se preparem, principalmente por vocês. E depois a gente vai pensar em defender a nossa fé arminiana para qualquer tradição que for. Mas antes de termos esse campo de batalha, nós precisamos nos recluir, nós precisamos nos fortificar antes, nós precisamos estudar, nós precisamos formalizar a nossa identidade cristã, com ênfase no arminianismo. Aí sim nós estaremos preparados para debater, nós estaremos preparados para dialogar com os outros grupos conscientemente.